Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Sou o professor Felipe, venho aqui gravar mais uma videoaula de filosofia para vocês, tá? De olho aqui na tela, vamos ver o primeiro slide. Hoje nós vamos falar sobre desigualdades, tá? Nós vamos falar de desigualdades. Vamos continuar o nosso assunto aí, né, que está girando em torno das desigualdades sociais. Agora nós vamos ver uma aula mais aprofundada aqui de desigualdades, tá? Óbvio que é um conteúdo explicado de uma forma breve, né? Se você quiser entender mais, você vai ter que ler, pesquisar, né? Eu posso te ajudar com isso, né? Te dando sugestões, referências, tá? Você pode me contatar, me chame aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tá? Que você tem meu número, meu aluno aí, me chame, tá? E não fique com dúvida, tá bom? Me contate. Vamos aqui para o próximo slide, segundo slide, e vamos relembrar um pouco aqui, ó, relembrar, exercitar a mente, ó. E anteriormente nós vimos que diferença é o que? Físico ou natural? É estabelecida pela natureza, força física, idade, saúde, é mais biológico, né, gente? Então, diferença é isso, tá? Nós somos diferentes biologicamente. Eu sou mais alto, você é mais baixo, você é mais baixo, eu sou mais alto, mais magro, mais gordo, mais... enfim, né, tudo. Tá? Essas diferenças. E é normal. Agora, desigualdade é diferente. Desigualdade depende de uma espécie de convenção que é autorizada e consentida pela maioria dos homens. Então, é consentida pela maioria da sociedade. A desigualdade ela é feita de maneira proposital, digamos assim, né? Para uns ficarem em cima e outros embaixo. Né? Não é algo natural, que é do seu peso, da sua altura, né? Sua cor de cabelo, né? Sua cor de pele, não, nada disso. É algo fomentado, criado pela sociedade, pelos seres humanos. Então é essa a diferença. Tá? Ser diferente é normal, mas haver desigualdade não. Tá? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, né, e falar de Platão. Né? A gente está falando de filosofia, gente, então temos que usar os filósofos. Né? Platão, né, um dos três grandes filósofos da Grécia Antiga, né, juntamente com Aristóteles e com Sócrates, né, era o discípulo ali do Sócrates. Né? Ele escreveu aproximadamente em 380 a.C. uma obra importantíssima dele, que é a República, né, que ele descreve ali como que uma república, um país, ali, uma nação ali deveria ser administrada, né, pelo advento ali da República. Ele descreve isso muito bem e com uma teoria muito interessante. Aí você tem dentro dessa obra, né, o mito fundador de Calípolis. Né? Eles dividem as almas em ouro, bronze, né, e ferro. Então ele vai explicar essas diferenças, né, entre as pessoas, entre as almas das pessoas, né, e dividir elas em ouro, bronze, ferro. Né? O Platão vai explorar mais essa questão da alma também, não só do natural, né, visto com uma maneira simples, né, diferença entre altura, peso, né, cor de cabelo, biologicamente ele falando. Ele vai falar da questão de alma também, né, que as pessoas têm as almas melhores, né, umas mais ali no meio, outras piores, né, então ele classifica de ouro, né, de bronze também e a de ferro, tá bom? Então ele vai dividir a sociedade ali mais ou menos em algumas classes, né, de acordo com o pensamento ali do Platão, tá bom? Vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho melhor aqui sobre as desigualdades, e acompanhe comigo. Ó. Como podemos perceber, já há tempos diversos, pensadores concebiam possíveis relações entre características inatas e papéis sociais desempenhados pelos indivíduos. Como em Platão, por exemplo. Ó, presta atenção, vamos falar lá da alma de ouro, de bronze e de ferro, para a gente entender melhor. Alma de ouro eram os magistrados, né, porque tinham a sabedoria ao lado deles. Então era ali a nata da classe social. A alma de bronze, guerreiros, né, com coragem, né, detinham a coragem, então tinha o bronze. E alma de ferro, trabalhadores, né, porque tinham a questão ali da temperança. Né? Então eles tinham ali a resiliência, a força, né, de trabalhar com ferro. Né? Então
é isso, né? A dureza, né? Então, o Platão divide isso entre almas mais importantes, né? Almas ali que tem a sabedoria, almas que têm a coragem, almas que têm a força de trabalho. Então, para ele, né, ele tinha já esse pensamento divisório de classes sociais aí, mas classificava pelas almas, né? Porque Platão falava muito disso. Porém, a partir do final do século XVIII, começam a despontar teorias que defendem a possibilidade do melhoramento genético, olha isso, da pureza das raças ou da previsibilidade de comportamentos criminosos a partir de características inatas, tá? Coloquei aqui cuidado com os anacronismos, né? Que a gente tem que entender também que esses pensamentos, de certa forma, são filhos de seu tempo. Mas não é também por isso que nós temos que normalizar essas questões, tá? Falar que isso é correto, né? Está muito bem feito, não. Nós temos que olhar com um olhar crítico, mas não transferir os nossos sentimentos, né? O nosso modo de pensar para eles de antigamente, que não tinham esse modo de pensar ainda. Mas temos que olhar com pensamento crítico também. Não podemos analisar isso de maneira passiva, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí, gente. Pode cometer anacronismo, mas também não pode normalizar a questão, tá? Dependendo do caso também. Mas vamos focar aqui nesses casos, tá bom? Vamos entender um pouquinho aqui o que é a frenologia. Vamos ver o mapa da frenologia, tá? Que isso é uma aí das teorias que a gente vai entender. A frenologia afirma que a forma e as protuberâncias do crânio indicam as faculdades e aptidões mentais de um indivíduo. Coloca que o cérebro se divide em regiões com funções específicas chamadas módulos. O principal pressuposto da frenologia é o de que as medidas do crânio são indicativas de traços de personalidade. Então olha isso, cara, identificar sua personalidade pela medida do seu crânio, né? É algo que eu desculpo, mas eu tenho dificuldade de imaginar, né? Imagine você. Criada em 1796 pelo alemão Franz Joseph Gall, exerceu alguma influência na psiquiatria e na psicologia do começo do século XIX. O rigor metodológico da frenologia era já questionável, inclusive para os padrões da época, considerada pseudocientífica, né, ou pseudociência, por muitos autores do século XIX. Então essas teorias elas ganhavam força até, mas, gente, eram consideradas como pseudociências, porque não tinham um rigor metodológico adequado, como a ciência tem. Um camarada simplesmente tinha ideia, né, tinha umas noções, às vezes até básicas ou não de ciência, né, não sei também a questão do caráter dele, mas aí, veja, criava-se essa teoria e disseminava-se ela sem nenhum rigor metodológico bem feito, né, segundo vários autores que criticavam. E também propagava, né, justificava a questão do racismo também, né, aumentava essas questões, né, olha só, para tentar explicar, né, como que funciona o cérebro através do tamanho do crânio, né, o tamanho da cabeça. Isso não tem muito sentido, né, na ciência convencional, né, mas essas teorias ainda ganharam força, né, que defendiam aí essas práticas, né, que iam contra o social, né. Vamos para o próximo slide para a gente ver mais teorias aqui. Tem também o Cesare Lombroso, esse homem aqui, né, que viveu até 1909 e desenvolveu uma certa antropologia criminal, né, e teve uma posição aqui de que alguns homens já nasciam delinquentes natos, né? Já nascia com o perfil de delinquência, né, de banditismo, né, associado também à vida social dele, à cor, à etnia, né, a pertencer a países considerados mais atrasados do que a Europa por esses senhores, né? Então se também propagava uma forma de racismo, né? Porque olha só, os negros, por exemplo, onde eles iam estar nessa teoria aí do Cesare Lombroso? Provavelmente, vários deles estariam encaixados aqui como delinquentes natos, né? Porque essa teoria da antropologia criminal desfavorecia as sociedades que eram consideradas
menos civilizadas que a europeia, né? Porque a Europa vendia um modelo eurocêntrico, né? Sendo a Europa o centro da civilização, né? da ciência, da tecnologia, né? E veja só, para legitimar isso, várias pessoas tentaram abusar da ciência, né? Desenvolver pseudociências, né? Para tentar explicar isso. Na verdade, a gente sabe que isso não existe, né? O europeu não é superior a gente, né? Americanos falando, né? Os Estados Unidos não tem superioridade nenhuma a gente, né? O Japão não tem, cada um é de um jeito, né? Venderam isso para o mundo, que a Europa é um modelo a ser seguido, agora os Estados Unidos, né? A China está entrando nessa briga também, com a influência econômica, né? e política, né? Mas, na verdade, nós não temos que nos alinhar a nenhuma potência que venha aqui nos dizer o que nós temos que fazer. Nós temos nosso jeito próprio de vida, de desenvolvimento. Isso tem que ser respeitado, os nossos níveis de evolução. Tá? A evolução não é para ser medida através de concorrência, né? Não tem nada disso. Mas existiam pessoas que queriam legitimizar esse tipo de pensamento, dizendo que é ciência. O César e Lombroso era um deles, tá? Que desenvolveu a teoria da antropologia criminal. Você já descobrir ali quem tem perfil de delinquente, quem não tem, e separar ali. Então é meio complicado, né? Você já taxar a pessoa ali de delinquente, né? Só por causa que ela pertence a um local, um meio, né? Uma família, enfim, que foi atestado ainda por um homem branco, né? Que não estudou a fundo ali as questões sociais da localidade, né? Então, veja, essas teorias ganharam força, repito para vocês, ganharam força essas teorias. A mais famosa é que a do Gobineau também, aqui no Brasil, a gente vai ver também, tá? Vamos para o próximo slide. E olha só, Joseph Arthur de Gobineau, olha isso, é mais antigo um pouco, né? Um dos mais conhecidos teóricos do racialismo, que é o racismo científico, né, no século XIX. Ele tem um livro que chama Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, né, que ele deixa isso explícito, né, que algumas etnias são mais evoluídas que as outras. A Europa, né, figurando nesse centro ali, né, sendo os povos, né, sendo os povos mais civilizados, a Europa Ocidental, a Inglaterra, França, Portugal, Espanha, ali, tudo, né, Alemanha, Itália, né, a Europa ali ocidental é o local de maior evolução comercial, tecnológica, né, humana, né, religiosa, tudo, né, e que as outras civilizações são defasadas, né, não tem um nível de evolução tão alto quanto a europeia. E o Gobineau legitimou isso, né, através da pseudociência dele, né, se valeu ali da ciência, de uma parte da ciência, mas sem nenhum rigor científico, né, um método aceitável pelo menos, criou essa teoria, né, de que as sociedades são mais evoluídas, né, a partir da sua etnia, da sua raça, né, a raça europeia, a raça branca, caucasiana, é maior, né, melhor, já a raça negra, né, a raça ali que o pessoal que mora na África, o pessoal que mora na Ásia, os asiáticos, né, já são mais inferiores, os americanos, né, os nativos. Então isso gerou-se uma legitimação do racismo através da ciência. Olha isso, uma teoria chamada de científica, né, mas que a gente sabe que hoje em dia, né, isso não é nem mais aproveitado na academia, né, isso é excluído, né, porque não faz sentido algum. Mas lembrando-se lá do anacronismo, gente, era essa época vingou, né, teve força. E infelizmente, né, por exemplo, falando-se de Brasil, no nosso país, nós estamos numa era de retrocesso que é perigoso até teorias como essas retornarem. Né? Toda localidade, todo país passa por uma época de retrocesso. A nossa veio aqui a partir de 2017, 18, né? A gente entrou numa linha de 16, 17, 18, nós entramos numa linha de retrocesso, né, enorme, né? A partir de 2018 principalmente, né? E agora, né, está voltando coisas que a gente imaginava, né, absurdos falados hoje em dia que a gente nunca imaginava que isso ia voltar. Então é perigoso essas teorias acabarem vingando, né? Desculpa, mas tá cheio de maluco por aí, né, falando um monte de coisa que não entende.
né? Um monte de bagual, né? Falando um monte de coisa que não entende, sendo racista, né? Sendo xenofóbico, sendo preconceituoso, misógino, homofóbico, enfim. E a gente precisa entender as coisas. Ciência não é sobre o que a gente quer, né? E sobre o que existe, tá? A gente tem que botar isso na cabeça e agir de acordo com a metodologia científica, o rigor científico, e não de acordo com o que a gente acha ou com a nossa experiência pessoal, né? Então é perigoso, a gente tem que se manter vigilante para essas coisas não voltarem, tá bom? Vamos para o próximo slide, vamos falar da eugenia, a famosa eugenia também. Termo criado em 1883 por Francis Galton, né, que o definiu como um estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, tanto física quanto mentalmente, né? Ele foi aqui o inventor do termo, né, o hereditary genius, né? O que a eugenia, né, ela prega, mais ou menos, né, para eu explicar para vocês. O significado dela é um significado de bem-nascido, vamos dizer assim, é um bem-nascido, né? É um cidadão, né, que nasce num ambiente propício, favorável, né, numa família boa e que é derivado de uma etnia mais pura, né? E que se você mesclar essas etnias, a mais pura com a menos pura, né, de acordo com o pensamento eugenista, vai atrapalhar o processo, né? Tem que ser um indivíduo que é bem nascido com outro bem nascido, né? Vamos se dizer assim, um cara que usando as bases do nazismo também, por exemplo, do Hitler. O Hitler queria que os alemães casassem com alemães, né? Só os dois, para terem filhos loiros, de olho azul, olho verde, enfim, e continuarem, né, a expansão da pureza da raça, até atingir a raça ariana, né? Então isso é um exemplo clássico de eugenia, né? Você pegar, não misturar, né, as etnias, né, para criar uma pureza ali de etnia, né, entre os chamados bem-nascidos pela eugenia, né? E é bastante controverso isso, né? Porque olha só no que deu. O Hitler pegou essa teoria, né, de que não se pode misturar, né, as etnias, as raças, né, que tem que se apenas seguir ali os alemães com os alemães, né, os italianos com os italianos ali, os russos com os russos, enfim, né? E o Hitler aplicou isso na Alemanha nazista, né? Alemães só casando com alemães e até proibiu, né, judeus, ciganos de casarem com outros alemães. Então olha só o que deu essa teoria da pureza racial que a eugenia descreve. Então eugenia é isso, gente, é pureza racial. É você, por exemplo, estou usando a Alemanha porque é onde foi tentado aplicar esse modelo mais significativamente, você misturar só, você casar apenas alemães com alemães para terem filhos, tecnicamente ali na cabeça do eugenista, né, alemães, filhos puros, né, bem-nascidos com bem-nascidos. E aí você continua ali prolongando a pureza, entre aspas, da etnia, né? É assim que a eugenia funciona. Então olha só, que é uma teoria mais separatista que essa, né, entre os povos, em que um negro não se pode casar com um branco, né, um branco não pode casar com um indígena não pode casar com um cigano, enfim, reproduzir, né, procriar, a gente se casa, né, e tem os filhos, tem as famílias, né, e isso para a eugenia é ruim, né, porque está se misturando ali as etnias. Então isso é segregacionista, é racista, né, é uma pseudociência que não faz o menor sentido hoje em dia, né? E olha no que deu, né? Foi usada pelo nazismo do Hitler, né, para criar aí a chamada raça ariana. Então, olha, esse é o Francis Galton, tá, que criou essa teoria, esse termo, né? Tá bom? Então, essa questão aqui do hereditary genius, né, é o gene hereditário,
né, pessoal? Eu não expliquei isso, mas é o gene hereditário, né? É passado de pai para filho. Se você continua a linhagem, né, a pureza ali da etnia, né, o alemão com o alemão, tendo um filhozinho alemão, você passa o gene, né, bem nascido, né, o gene bom ali para ele, né, porque só misturou alemão, não misturou, né, só casou alemão com alemão, aí nasceu o filho alemão, tem o gene hereditário já. Então, gente, é uma teoria bem controversa, bem racista, né, e que culminou no período ali da Alemanha nazista, principalmente, com os devaneios ali do Hitler, né, na criação de uma raça ariana. É muito triste isso. Vamos para o próximo slide. Tá? Vamos falar de eugenia no Brasil. Olha só, nós temos os representantes também que bebem dessas fontes aí, né? Tem os brasileiros que bebem dessas fontes aí, né? Como o Renato Kell, Silvio Romero, né? E o famoso Nina Rodrigues, né? Tem uma sociedade eugênica de São Paulo também, né? Então vejam, essas pessoas se inspiraram, né, nesses homens, né? Principalmente o Nina Rodrigues aqui, o Renato Kell, o Silvio Romero, né, se inspiraram nesses homens, escreveram livros, né, propagando essas teorias racistas, eugenistas, né, para atestar, né, tentar alegar de que também existe essa questão aqui no Brasil. Os paulistas, principalmente, né, tem até a Sociedade de Eugenia aí, paulista, né, de São Paulo. Então, esse sentimento também teve uma certa força, né, aqui no Brasil, né. O Nina Rodrigues, por exemplo, que eu acho que é o que mais a gente ouviu falar, ele era um notório eugenista. Ele também teve várias profissões, né? Foi dietólogo, tropicalista, sexologista, higienista, epidemiologista. O cara foi de tudo, né? Psiquiatra também, médico legista, né? Mas ele é também considerado o fundador da antropologia criminal brasileira, tá? E o pioneiro nos estudos sobre a cultura negra no país. Então veja bem, o Nina Rodrigues, né, usava da eugenia, usava do pensamento lá do César e Lombroso, né, bebeu lá na fonte do César e Lombroso, na antropologia criminal, né, e desenvolveu uma antropologia criminal aqui no Brasil, que classificava, né, a maioria ali da população negra também como delinquente. Ele iniciou os estudos aqui sobre a população negra. Tem um livro muito famoso que chama Os Africanos no Brasil, tá? E que tem muitos absurdos ali dentro, né? Coisas que não tem nada a ver com ciência, né? Uma pseudociência, dizendo que a população negra, né, é mais suscetível à delinquência do que a branca, enfim, fazendo uma segregação racial ali absurda. Sem querer usar o anacronismo, gente, mas a gente também não pode normalizar essas coisas, né? Achar que isso é normal, né? Era um filho do seu tempo, era ali do século XIX, mas abusou, de fato, abusou da ciência, né, para propagar essas teorias. Isso é muito prejudicial, foi muito prejudicial para o desenvolvimento da imagem da população negra aqui no Brasil também. Além do peso da escravidão, ainda teve que enfrentar esses pseudo-argumentos científicos aí, né? Vamos para o próximo slide, mas a gente vai ver aqui que também não é só tristeza, né? Tem luz no fim do túnel. Teve um rapaz que se chamou Manuel Bonfim, tá? Manuel Bonfim, ele foi um estudioso, nasceu em Aracaju, tá? E ele escreveu uma obra muito importante que se chama América Latina, Males de Origem, tá? Nessa obra ele desmonta teorias de inferioridade racial, disseminadas por algumas correntes de pensamento, tá? Como esse pessoal aqui brasileiro, europeu que a gente falou, tá? Nina Rodrigues, Lombroso, Francis Galton, Gobineau, né? Renato Kell. Então ele escreve, né, um livro, né, uma obra, né, contestando aí, em 1905, desmontando todas essas teorias aí de inferioridade racial disseminadas aqui na América, né, por essa corrente de pensamento que vinha da Europa. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos ver aqui também o Cruz e Souza, né, que era considerado
o Cisne Negro, né, brasileiro, que era um poeta simbolista, um poeta que tinha muita capacidade aí de transmitir uma bela mensagem, né, para a gente em forma de poesia. E eu separei aqui uma poesia dele para ler para vocês, né, que se chama Caveira, em 1895. Tá bom? Então vamos ler trechinhos aqui, só para a gente conhecer um pouquinho da obra do Cruz de Souza. Cruz de Souza, né, olha só, era um pioneiro nessas questões, né, um negro, né, que nasceu em 1861, ainda na época da escravidão, né, o Brasil ainda era escravo, morreu pouco depois da abolição da escravatura, né, que foi 1888, ele morreu 10 anos depois, então passou a vida dele, né, boa parte, toda a vida dele praticamente, né, no regime escravocrata brasileiro. E mesmo assim, né, ele era poeta, ele sabia usar as palavras, né, e sabia se comunicar, né, através da poesia. Né, então por isso ele é considerado também o cisne negro, né, numa alusão aí de que o cisne geralmente é branco, né, mas ele também era um cisne, né, ele andava ali no meio dos brancos também, né, porque entendia muito de poesia, sabia dialogar ali com eles e escrevia poesias fantásticas. Então houveram pioneiros também que mostraram que as personalidades negras, né, o povo negro, também tem seu valor, não é só o modelo evolucionista europeu que é o válido, né? Todo mundo pode desenvolver coisas maravilhosas, tá? E o Cruz de Souza foi um deles. Vou ler aqui para vocês, presta atenção. Olhos que foram olhos, 2 buracos, agora fundos no ondular da poeira, nem negros, nem azuis e nem opacos. Caveira, nariz de linhas, correções audazes, de expressão aquilina e feiticeira, onde os olfatos virginais falazes, caveira, caveira. Boca de dentes límpidos e finos, de curva e leve, original ligeira, que é feito dos teus risos cristalinos, caveira, caveira, caveira. Gente, as caveiras são todas iguais, né? São só crânios com buracos fundos, né? Não importa a cor do olho, é só a caveira mesmo. E o Cruz de Souza era fantástico, gente. Tem um livro de poesias dele muito bom, que tem o Faróis, né, que tem essa poesia. Tem eu não lembro o nome do título, né, mas o Cruz de Souza tem poesias fantásticas, tá? E olha, viveu na época do Brasil escravocrata, né? Passou a vida inteira morando no Brasil escravocrata, né? Conseguiu, né, escrever poesias fantásticas, né, que encantavam até as personalidades mais racistas, né, da elite branca. Então, olha só que interessante. Nós temos também o Nilo Peçanha, né, para não esquecer, apesar de não ser a mesma realidade do Cruz de Souza, né, o Nilo Peçanha ele era mestiço, vinha de condições um pouco melhores que o Cruz de Souza, né, não foi escravizado também, nada disso, mas também é uma personalidade importante, pouco se fala nele, mas ele foi o primeiro presidente, né, negro do Brasil. A gente fala que o Brasil não teve presidente negro, mas teve o Nilo Peçanha, sim. O Nilo Peçanha assumiu o cargo, né, e foi presidente. E ele era mestiço, né, gente? Então, veja bem, tem uma passagem na história, né, de que ele até tem uma treta, né, uma rixa com o Campos Salles, né, por causa da cor dele. Que nunca tinha havido um presidente de cor tão escura assim. Os pais eram todos brancos, né, então o pessoal não olhou para ele com bons olhos também. Né. Outra personalidade negra, né, da nossa história muito importante. O Machado de Assis também, né, que viveu boa parte da vida também no regime escravocrata, né, também era negro. O pessoal tenta embranquecer ele, né, não coloca a real cor da pele dele nas fotos, agora que vem colocando, né, nas imagens, nas pinturas, tudo. Tenta embranquecer o Machado de Assis, né, mas, gente, a população negra,
né? Ela tem muito a contribuir. Ela não construiu o nosso Brasil só trabalhando na lavoura, não. Engana-se. Construiu o Brasil culturalmente também, de maneiras riquíssimas, que enriquecem cada vez mais a nossa vida, o nosso cotidiano. A gente usa muita coisa deles que é fantástico, gente. A riqueza cultural da população negra é maravilhosa. Graças a ela também que nós temos essa riqueza cultural tão gigante assim, né? E é isso, pessoal. Vamos para o próximo slide, tá? Acabou a nossa videoaula. Espero que o conteúdo tenha sido bem aplicado. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, me chame, não guarde dúvida. Me chame aqui no comentário do YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Você que é meu aluno, tem meu WhatsApp, me chame lá, tá? Não fique com dúvida, tá? Lembrando que isso aqui é apenas uma explicação breve dos fatos, né? Das realidades, dos assuntos. Se você quiser saber mais, você vai ter que ler, vai ter que pesquisar e eu posso te indicar várias coisas, tá? Livros, textos, podcasts, vídeos, enfim, tá bom? Mas vamos vamos ler a nossa atividade aqui, tá? Eu vou ler junto com vocês, tá bom? Porque essa atividade ela é para ser entregue lá no Google Classroom, não esqueça disso. Nossa escola está trabalhando com o Google Classroom, então você precisa entregar lá para ficar tudo registrado, tá bom? Vamos ler aqui a atividade, ó. Com base no nosso conteúdo, reflita e construa uma produção de texto de no máximo 15 linhas com o seguinte tema: a eugenia na atualidade brasileira e como combatê-la. Olha isso que interessante. Lembra que a gente falou de eugenia, termo criado pelo Francis Galton, né, que prega a não mistura das raças, né, das etnias, né? Você tem que manter a pureza ali, casando, por exemplo, brancos com brancos, né, para terem filhos brancos e passar o gene hereditário ali da pureza, né, o bem-nascido. Então, olha só, uma teoria segregacionista, né, gente, racialmente falando assim, né, que segrega as raças, né, não mistura negros, brancos com asiáticos, com indígenas, não, só para continuar ali a perpetuação da pureza, entre aspas, de raça, né, e que o Hitler, né, se valeu muito dessa teoria durante a Alemanha nazista, né, tentou implantar a criação da raça ariana, né. Então eu quero saber como que você enxerga isso na atualidade brasileira, né, e o que você me propõe para combater esse tipo de pensamento, esse pensamento preconceituoso, segregacionista, racista, tá bom? Você vai colocar isso aí no texto para mim. Desenvolva um texto de no máximo 15 linhas, use a criatividade. Observação aqui, ó, traga exemplos do cotidiano se quiser. Exemplos enriquecem muito a sua produção de texto, tá bom? Então tragam para mim também, tá bom? Obrigado, bons estudos e se cuide muito. A pandemia não acabou ainda, se cuide, viu? Um abraço, tchau!